os irmãos têm observado que eu tenho falado bastante sobre Gênesis. Alguns dos últimos sermões lá atrás, né, eu falei sobre Gênesis e trabalhamos aí alguns textos com os irmãos. E Gênesis 3, do 1 a 10. Gênesis 3, do 1 a versículos 1 a 10. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que eu estou pedindo para vocês abrirem, mas eu não abri a minha Bíblia ainda. Pastor preguiçoso. Muito bem. Todos acharam? Ah, está ali, né? Quem não tem Bíblia pode acompanhar ali. Quem quiser preferir uma Bíblia física, pode pegar lá, ó, tá? Se você não tem Bíblia, mesmo assim, eu não tenho Bíblia, pode pegar uma para você, levar para sua casa, e pode levar para alguém que você queira evangelizar, pode pegar, que tem lá no cantinho, tá bom? Algumas talvez tenham algum risquinho, porque tem alguns irmãos aí que dá aquela riscadinha e põe lá, e dá uma riscadinha e põe lá, mas é tudo Bíblia, tá bom, irmãos? Tá bom? Mas pode pegá-las quem precisar e quem quiser. Gênesis 3 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, verso 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, tem uma versão que fala assim, semelhante a Deus, igual a Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela variação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Verso 10 e o último. Ele respondeu: ouvi a voz no jardim, porque eu estava nu e tive medo e me escondi. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque é a tua palavra, independente de quem fala, de quem prega, o Senhor sempre comunica, direciona, o Senhor dirige-nos como ovelhas do teu pasto. Nós te damos boas-vindas, Jesus, nesse 14º aniversário, não que o Senhor estivesse fora dos 13 anteriores, mas mais do que nunca, Senhor, nós pedimos-te que o Senhor nos direcione nessa nova jornada de 14º ano. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dirigido o nosso coração. Precisamos do Senhor, precisamos do Senhor, precisamos do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos oriente, continue dando direção, Senhor, e sustento a todos nós, no nome de Jesus. Amém. Semana passada eu falei do Pedro. Quem estava aqui, quem se lembra? Levanta a mão quem estava aqui. Semana passada eu não falei mal do Pedro, falei não falei. Vocês viram que, vocês são testemunha que eu não falei mal do Pedro, né? Eu falei do Pedro, mas hoje eu quero falar do Adão e da Eva, e tem uma história semelhante, pastor. Você sempre começa com uma história, né, pastor? É só para ilustrar mesmo, para a gente aí ir aquecendo as ideias, né? Dizem que lá no céu, Adão e Eva são as duas pessoas que ninguém vai querer ver, né? Não foi eu que falei, estou dizendo que disseram, mas quem foi? Então, disseram por aí, né? As más línguas aí. Que são as duas pessoas que ninguém vai querer ver, que ninguém quer conhecer, independente, diferente de José, de Maria, de Pedro, de João, que todo mundo vai querer conhecer e saber, como Paulo. Nossa, eu quero ver Paulo, quero conversar com Paulo, né? Meu Deus, Paulo. Aí, mas o Adão e Eva, o pessoal olha e passa direto, todo mundo passa direto, né? Porque são duas pessoas, aí me corrija se eu estiver errado, né? Personae non gratae, no plural, não é isso? Não é isso, Cássia? No singular é persona non grata. Persona non grata. E no plural é personae non grata, né? E então, a gente está aprendendo aqui umas línguas novas aí, né?
Então, alguém disse assim, mas quem te disse que tem isso no céu, que não vão querer ver e tal? E quem te disse que Adão e Eva estão no céu também? Já um pouco mais, né? A pessoa já pegou um pouco mais pesado. Mas, por quê? Porque eles quebraram uma lei, eles desobedeceram, né? Eles simplesmente deram ouvido à serpente e desobedeceram a Deus, e vocês conhecem a história, aí complicou a vida de toda a humanidade, a minha, a sua, e o que é pior para muita gente, a gente tem que se matar de trabalhar, porque Deus disse, o trabalho do teu rosto, blá, 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 e por causa dele, então, a gente se mata de trabalhar 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, chega 11 horas da noite, não acaba nunca, enxuga gelo, né, pastor Juscelino? E acorda de madrugada e trabalha, mas nós não estamos aqui para falar do Adão e da Eva, no sentido assim de expor a vida deles até certo ponto, né, porque eles estão no texto, mas a gente não está aqui para falar mal do Adão e Eva de jeito nenhum. E como eu disse, no nosso 14º aniversário, recomeço para mim, eu acho que é interessante, penso que seja interessante, eu orei a Deus, pedi direção de Deus para falar com os irmãos sobre redirecionamento da nossa natureza caída. Redirecionamento da nossa natureza adâmica, porque tem dia que a gente está muito Adão, fala a verdade, tem dia que nós estamos assim, muito Adão, né, brigar e tal, e tem dia que a gente está mais parecido com Jesus, né, mais tranquilo, mais manso, mais aplacado, então a gente precisa sempre fazer esse redirecionamento da nossa natureza, né, esse reposicionamento da nossa postura. E também aquilo que nós falamos na semana passada, checar a nossa salvação. É sempre importante a gente passar por aqui para a gente checar a nossa salvação. Então, Gênesis 3 é um desafio enorme para nós, como igreja, né, quem estuda teologia, quem prega, enfim, quem canta, quem compõe e tal. Gênesis 3 é um desafio para todos nós. Mas também, o Gênesis tem aqui também um acúmulo de ciências. Por isso que muitas vezes é complicado para nós, né? É muita coisa, é muita informação em pouco texto, é muita coisa. Por exemplo, tem biologia, que é o começo da vida, tem antropologia, o começo do homem, sociologia, que é o começo de uma sociedade, teontologia, que está ali, né, Deus Pai falando, tem cristologia, porque Cristo também já estava lá desde o começo, tem pneumatologia, que o Espírito Santo também estava lá pairando sobre as águas, tem filosofia, porque nos leva a pensar e perguntar, e pensar e perguntar, pensar e perguntar, para a gente cada vez conhecer mais. Ramartiologia, a doutrina do pecado está aqui, botânica, a flora, né, a fauna, tudo aí, né, tudo isso, a astronomia, a criação do universo. Então, assim, andragogia, não é pedagogia, é andragogia, que é a educação de adulto, porque não se esqueçam, talvez você não tenha parado para pensar nisso, Adão e Eva já nasceram adultos, nunca foram crianças. Então, é a andragogia. Então, tem uma ciência aqui que também fala sobre a educação de adultos. E fala também sobre angelologia, lolô mesmo, angelologia, porque tem aqui a serpente caída aqui no texto, ele se mostra aqui, se revela aqui. Então, o Gênesis é uma universidade de conhecimento para nós. Por isso que é um grande desafio, por isso que é inesgotável, né? Por isso que a igreja gosta, eu gosto, né? E aqui começa o ponto de partida também para a nossa salvação. Aqui tem a queda, mas também aí vai tendo as profecias, já começa aqui a profecia messiânica, então nós vamos conhecendo a partir do Gênesis também o plano de salvação de Deus, mas o que eu quero me ater aqui hoje, irmãos, eu sei que você passa por isso, que você sabe do que eu estou falando, porque todos nós falamos, nós temos muita influência ou pouca influência, nós temos o dom de falar, nós temos, né, habilidade para falar, nós temos habilidade para pensar, construir pensamento. O Gênesis também fala do poder das palavras. Poder das palavras. Não estou falando de pensamento positivo, olha, fala positivo. Eu sou lindo, vai no espelho e fala assim, ó, eu sou. Não é, isso não é lindo, esse é o problema, não é, isso não muda. Não é disso que eu estou falando. É poder das palavras. Tem aqui um poder de argumentação no Gênesis. E é bom de saber disso, é bom de pensar sobre essas coisas. E o poder da hermenêutica. Porque Deus fala algo no Gênesis, e o diabo vai lá e interpreta, isso é hermenêutica, interpreta do jeito dele e joga no coração de Adão e Eva. Tem uma guerra aqui de palavras, tem conflito de palavras, conflito de argumentação, e nós vivemos disso, a política vive disso, o mundo, o Gênesis, o mundo, presta bem atenção, o mundo foi criado com o poder da palavra. Deus disse, haja, aconteceu.
Tudo é construído com a fala, com a palavra, da importância da gente falar. Por isso que a salvação vem pelo confessar, nós precisamos falar, ide, pregar, anunciar, verbalize, fale, anuncie, porque tudo se constrói com o poder da palavra, da argumentação, da hermenêutica. Da hermenêutica. Quem estuda um pouco de teologia sabe o que eu estou falando. E aí eu quero aqui, guiado pelo Espírito Santo, e de mãos dadas com os irmãos, entrar um pouco mais no texto, no Gênesis 3, e a gente vai ver esse jogo de palavras aqui, essa guerra de narrativas que tem aqui no texto, né? A guerra espiritual, que tanto nós falamos, crentes, uma guerra espiritual, precisamos orar, porque a guerra espiritual começa aqui, com esse jogo de palavras. Irmãos, presta atenção, jogo de palavras. Um fala, outro fala, um fala, outro fala, um rebate, outro interpreta. Tudo é construído assim, tanto para o bem quanto para o mal. Então, tudo que nós somos hoje, tudo que existe no mundo hoje, tudo que tem de bom e de ruim no mundo hoje, nasceu aqui, nesse Gênesis 3. Interessante a gente pensar dessa forma. Tudo que existe no planeta, tudo que foi criado, seja visível ou invisível, seja todo tipo de argumentação, seja todo tipo de conhecimento, foi construído aqui no Gênesis, nessa argumentação que tem aqui. E o verso 3, fiz toda essa introdução para chegar aqui. O verso 3 diz assim, ó, Deus disse, não coma, não toque. A serpente, no verso 4, disse assim, pode comer. E ela ainda acrescenta, se você comer, você será como Deus. Olha só. Você será como Deus, semelhante a Deus. Olha o que Adão e Eva ouviu. Imagina você ouvindo uma voz dessa, o vídeo. Se você fizer tal coisa, você vai ser como Deus. Fala, uau! Quem não gosta de ouvir isso? Eu terei todo o poder, vou ter toda a visão do mundo, tudo é meu, eu vou controlar tudo. Isso enche, tudo baseado na argumentação, na fala, na hermenêutica. Então Deus fala como deve ser feito, e a serpente diz, ela tenta desdizer a Deus. É um dos maiores perigos que nós temos hoje. A Bíblia é clara na sua lei, a palavra de Deus é clara na sua lei. E tem um monte de gente querendo desdizer o que Deus disse, desfazer o que Deus falou. Desdizer o que Deus disse é vocação da serpente. Isso é vocação da serpente. Deus falou assim, mas a serpente disse assim, não é bem assim. Ela relativizou o que Deus disse. Aí, pai e mãe, não sei se você faz isso. Se você faz, pare com isso. Teu marido fala assim para o teu filho, não, você não vai fazer. Aí você vai lá e fala, não foi bem isso que seu pai quis dizer. Se você fizer assim, você consegue. Isso é fala da serpente. Isso é sintoma da serpente. Teu pai falou não, para o teu bem. E aí a mãe, ou vice-versa, o pai vai lá e fala, não foi bem isso que a tua mãe disse. Olha, faz assim e tal, e pá, não sei o quê. Então, isso é sintoma da serpente. Isso é argumentação da serpente. Irmãos, isso está mais no nosso meio do que a gente imagina. Os efeitos dessa fala, de tudo que aconteceu no Éden, está na nossa boca, aqui no dia a dia, assim, no dia a dia, está na nossa boca. A gente precisa parar para pensar nisso, né? Deus falou assim, mas não é bem assim. Então, é uma tentativa de desdizer o que Deus disse. E teve sucesso? Claro. A serpente teve um sucesso enorme. Sereis semelhantes a Deus. O fato, irmãos, é que Deus é Deus, e gente é gente. Eu não tenho vocação para ser Deus, e nem quero. Nem tenho vocação, não tenho um dom, não quero, eu sou gente. Gente. O que mais, pastor? Eu sou gente. E tem uma questão aqui que a gente precisa pensar bem. Não é só o desejo de ser Deus, mas era o desejo, que foi incutido aqui no Adão e na Eva, que foi incutido neles, o desejo de ser Deus da própria vida. Você ora. Não, pastor, eu não oro, então. Isso é brincar de Deus com a própria vida. Se você não ora, se você não fala com o Senhor, isso é brincar de Deus com a própria vida. Não, pastor, o senhor sabe, né? Eu sou mais eu, né? Eu não preciso igual ficar com os crentes aí, orando e tal, não sei o quê. A criatura nunca poderá ser Deus, porque criatura é criatura. Gente é gente. Gente é limitada. Né? C.S. Lewis, um autor inglês que eu gosto muito, ele fala assim, olha, Adão quis ser substantivo, mas ele nasceu para ser adjetivo. Isso diz tudo.
ser Deus da própria vida, e este é o ponto, eu quero trabalhar um pouco mais disso aqui. Então, aquilo que aconteceu lá, está aqui até os dias de hoje. Você já viu gente falar assim, ó, eu sou dono da minha vida? Então, isso é sintoma da serpente. Você fala da serpente. Isso é DNA da serpente no nosso DNA espiritual. Ninguém manda em mim. Já escutou isso, não? Já escutou alguém falar isso? O que é isso? É querer ser dono da própria vida. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Então, isso é efeito da serpente, lá no Éden, Gênesis 3. Não quero nem que Deus me ajude. Olha só. Olha, eu estou tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que eu não quero nem que Deus me ajude mais. De tão bem. Olha só. Isso é fala da serpente, sintoma da serpente, que foi colocado na nossa fala. Eu sou livre, posso fazer o que eu bem entender. Então, ser dono da própria vida nos afasta da vida. Nós nascemos, nós somos gente, nós precisamos de Deus. Deus. Nós precisamos do Senhor. Filho pródigo quis ser Deus da sua própria vida por um curto período de tempo, e vocês conhecem a história. Se deu muito mal. Adão e Eva também. E aí nós estamos pagando a conta até hoje. Por isso que eu também não quero vê-los lá no céu. Eu estou brincando. Alguém disse, se é que eles vão estar lá também, pastor. Então, aí já não quero nem falar mais nada, porque Sansão brincou de Deus com a própria vida, quis ser Deus da própria vida durante um tempo, deu ruim, bem ruim. E o Judas, que participava do culto com Jesus aqui, e Jesus falava, é assim, e ele ia lá com os políticos lá e falava assim, não é bem assim. Deu ruim. E a serpente também é Deus de si mesma. E ela quer incutir esse comportamento em mim e você desde o Gênesis. Tem um cantorzinho aí, desculpa a expressão cantorzinho, porque, enfim, ele disse, ele parou no lugar para dar um autógrafo para alguém lá e tal, um cantor bem famoso, aí, sertanejo, inclusive, não vou falar mais, senão se alguém fala, falou e tal. Ele parou para dar um autógrafo para alguém lá, e a fã dele lá, a moça, falou assim, olha, Deus muito te abençoe, fulano. Ele falou, olha, ele não me atrapalhando já está muito bom. Você fala da serpente, irmãos. Jesus amado. Então, são essas falas que parecem inofensivas, mas são falas que têm a marca da serpente. A serpente sugeriu para o homem ser Deus da própria vida, e sereis como Deus, disse a serpente. Então, a gente fica brincando de Deus. Quem leva uma vida sem Deus é ímpio. Sabe o que significa ímpio? Não é que a pessoa é mau caráter e tal. Ímpio significa sem Deus. E quando a palavrinha sem Deus entra, a pessoa é Deus de si mesma. Porque todos nós temos um Deus. Seja o Deus criador, seja você mesmo a sua racionalidade, seja uma entidade, seja um santinho, seja lá o que for. Todo mundo tem um deusinho. Até o incrédulo também tem a sua própria racionalidade como Deus dele. Sereis como Deus, disse a serpente, Então, quem leva uma vida sem Deus é ímpio, quem leva uma vida sem oração está tentando ser Deus da própria vida, então Deus deixa, não precisa nem orar, porque eu vou fazendo aí e tal, e etc. Então, a serpente deusificou Adão e Eva por um período de tempo. Isso atingiu a todos nós. Houve uma separação, o homem foi separado de Deus, e isso nos atingiu a mim e atingiu a você. Então, meu irmão, minha irmã, eu rogo para que Deus tire de nós essas marcas da serpente que tem na nossa fala, tem no nosso pensamento, tem no nosso comportamento, tem no nosso ministério, as marcas da serpente que está em mim. Esse meu jeito independente de ser, esse jeito muito crente assim, não tem esse negócio de Jesus, não, de igreja não, que pastor coisa nenhuma e tal. Nós temos um problemão aqui, porque a gente também foi afetado por isso aqui, E aí, esse nosso jeito de conduzir, presta bem atenção, tudo que você faz, você apresenta a Deus, seja honesto assim, você vai fazer, você acorda de manhã e fala, Senhor, eu apresento o meu dia, hoje eu vou fazer, sei lá, vou fazer tal coisa, Deus, vai comigo, me acompanha, Senhor, me ajuda a fazer aquilo da melhor forma possível, porque esse é o correto. Tem um pastor chamado, ele estudou comigo no meu doutorado,
não é o pastor Ziel. Ele diz que acorda de manhã, ele aprendeu com o pai, que era pastor, e com o avô, que era pastor. Ele acorda de manhã, senta na cama e fala: Senhor, deixa eu fazer parte dos teus planos hoje. Me permita fazer parte dos teus planos. O que o Senhor tem para mim, Senhor? Me permita fazer parte disso, desse projeto que o Senhor tem. Esse homem não tem mais as marcas da serpente. Nós precisamos melhorar, irmãos. Nós precisamos melhorar bastante. E o que é melhorar, pastor? Me tornar uma pessoa melhor? Como assim? Simplesmente, eu leio vários livros de autoajuda, me ajuda muito, né? Nós precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus de verdade. Não é de blá, 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 joga para fora, não. É confiar mesmo. Confiar no Senhor. Pedir para o Senhor, né? Tem gente que não confia em Deus, né? Não espera no Senhor. Tem coisas que nós precisamos esperar no Senhor, é agonizante às vezes, mas nós precisamos esperar no Senhor, nós precisamos, né? Gente sem Deus se torna ímpio, e crente sem Jesus se torna religioso. Tem crente sem Jesus? Um monte, um montão. Crente sem Jesus, só conversar meia hora você já percebe. Aqui também tem uma sugestão muito interessante, e que é muito perigosa. Incitou Adão e Eva a serem como Deus, né? Serem Deus da sua própria vida, mas tem um outro viés, né? O outro lado disso, quando ele fala assim, se você quer, incita em ser Deus, ele também está dizendo assim, ó, você precisa deixar de ser humano. Não, Adão e Eva eram humanos. Seja humano. Foi por isso que Jesus veio como humano, para que eu seja um bom humano. E o texto lá que fala que a Bíblia relata que Deus viu que depois que fazer o homem, e viu que tudo era muito bom, dissolve, porque tem alguém ali querendo ser Deus, mas também querendo deixar de ser humano. Entende, irmãos, o que o pecado fez? O pecado descaracterizou o ser humano. Tirou o homem do centro, de onde Deus queria. Deformou o homem. O homem, espiritualmente, ele eu já falei isso aqui algumas vezes, nós, né, o homem, espiritualmente, eu não estou falando fisicamente, porque fisicamente você é bonito. A Marildinha é linda, o Eide também é lindo, né? Está todo mundo lindo. Mas espiritualmente, nós estamos enfeiados. Esse não era o projeto de Deus. Esse não era o projeto de Deus. Para que o homem, para deixar de ser humano, né? Deixar de ser gente, deixar de ser aquilo que Deus planejou. Jesus veio para nos ensinar. Eu gosto muito desse texto, da primeira carta de João, né? Que ele fala assim, não precisa abrir, tá? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, diz assim, ó, quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Olha lá, Jesus já entrega aqui o cidadão desde o princípio, né? Desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Não deixar que eu seja Deus da minha vida. E também me ajudar a ser um bom humano. Porque quando eu não faço isso, eu estou rezando a cartilha lá do Gênesis 3, que foi soprado sobre Adão e que nos atingiu. Então, Jesus não veio só para nos salvar, Jesus também veio para desfazer, muitas vezes, desse nosso jeitão, livres e independentes de ser, querendo ser Deus da própria vida. Isso é obra da serpente que foi inserida, injetada no nosso DNA espiritual. Jesus veio para resolver, né? Tirar de nós essa síndrome de Deus. Tem uns doidos aí, né? Tem um cara aqui, acho que nem merece comentário, mas vamos falar, né? Tem um cara aí que diz que é Jesus, né? Tem um pessoal lá que está lá no Oriente, diz que é Deus encarnado, e tem um monte de gente querendo ser Deus, né? É um negócio muito estranho, né? Nós precisamos desconfiar disso, né? Então, sereis como Deus? Não sereis como Deus. Nós somos gente que precisa de Deus, né? Nós precisamos desse Deus que se fez gente,
é dele que nós precisamos, ele é o nosso modelo, né? Ele é o nosso modelo de perfeição, ele é Deus, mas também veio como humano para eu ver como é que é ser um bom humano. Então eu preciso desse Deus que é Deus e é gente ao mesmo tempo, para que a minha vida possa ser regulada de alguma forma nesse sentido, né? Eu acho bacana um texto de Jesus, quando ele fala com Pedro, não vou pregar sobre Pedro, é baseado naquele texto que nós demos domingo passado, mas eu só vou pegar a parte aqui, da primeira parte, né, do Tu me amas, mas antes do Tu me amas, tem 3 falas lá que Jesus, João 28, 15, 16, 17, Jesus fala com Pedro e é muito interessante isso, né? Por que Jesus enfatiza isso, fala desse jeito? João 21, 15 diz assim, Simão, filho de Jonas, no grego Iohannes, ou João. Simão, filho de Jonas, verso 15. Simão, filho de Jonas, verso 16. Verso 17 agora, Simão, filho de Jonas. O que é filho de Jonas? Filho de gente. Filho de gente, você é humano, cara. Por isso que você negou. Por isso que me parece que Jesus tinha um amor, parece, né? Até maior por Pedro, por causa dos altos e baixos, por causa daquela humanidade tão assim, irregular que ele tinha. Se tem uma coisa que Pedro não tinha, era tentar ser Deus, assim, da própria vida, no sentido de, não, até por alguns momentos ele parece que tentou passar perto disso, mas a história de Pedro é um ser humano cheio de problema, um cara completamente inseguro, né? Filho de Jonas, filho de gente. Pedro, você é gente, não tenta ser super-homem, Pedro, né? Tem um momento lá que ele fala assim, eu não vou deixar o senhor ser preso, né? Ele começou a verbalizar lá, eu morro por ti, Jesus, querendo dar uma de super-homem, né? Eu dou a minha vida por ti, e Jesus só olhando. Jesus só olhando. Eu faço isso, eu faço aquilo, e aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, você é filho de Jonas, rapaz, você é filho de gente, você não é tudo isso, ó. Jesus morreu por causa dessa gente, né? Jesus não morreu por super-homens, Jesus não tem nada a ver com esse nosso jeitão aí de ser, com essa síndrome de Deus, da gente tomar conta da nossa vida, ser independente. Jesus veio para desfazer toda essa obra, né? Então, o que eu vim dizer para você hoje? Seja simples. Seja simples. Seja gente dependente de Deus. Dependa de Deus. Dê satisfações da sua vida para Deus. Explique para Ele os seus planos e veja se Ele aprova. Mostre para Ele, Senhor, eu estou pensando em fazer isso, eu quero fazer isso e tal. O Senhor aprova isso? Dê satisfações da sua vida a Ele, né? Porque sem a chancela de Jesus, a gente vai brincar com a nossa própria vida. E tem mais um texto de Jesus que me chama muito a atenção e que me explica como é ser humano de verdade. Como é que é ser um bom humano? E a gente se desvencilhar de toda a contaminação da fala lá da serpente, lá do Gênesis 3. Sermão do Monte, irmãos. O Sermão do Monte é um diagnóstico, diagnóstico não, é um remédio que cura. Antibiótico, perdão, obrigado. É um antibiótico contra isso que a serpente lançou no nosso DNA espiritual. Diz assim, bem-aventurados os humildes. A serpente não é humilde. É? Não. E quando a gente vai para a humildade, na dependência de Deus, tudo isso que a serpente injetou na nossa DNA espiritual vai eliminando. Depender de Deus, seja humilde, dependa de Deus. Seja humilde. Mas não é aquilo assim, né? Olha, a partir de segunda-feira eu serei humilde. Mentira, vai nada. Não vai. A partir de terça-feira em diante eu vou ser humilde. Não vai. Não vai. Humilde é acordar de manhã e falar, Senhor, dirija a minha vida. Guia meus passos, Senhor. Vai falando comigo, Jesus. Vai, pega meu coração, Jesus, e vai fazendo isso. Ó. O Senhor inclina para lá, inclina para cá. O Senhor vai dirigindo. Né? Ter essa humildade de se mostrar, né? Terra, humilde, humus, humildade vem de humus, terra. Né? Se humilhe diante do Senhor.
Bem-aventurados os que choram. Porque tem um negócio aqui, que isso aqui atinge muitos homens. Homem não chora. Então, isso é síndrome do resquício lá da serpente. O verdadeiro homem tem lágrima na cara, irmãos. Estão me ouvindo? O verdadeiro homem tem lágrima na cara diante de Deus. Porque eu preciso do consolo do Senhor na minha vida. Porque eu sou gente, eu não sou super-homem. Bem-aventurados os mansos, porque eu preciso refletir Jesus. Os mansos herdarão a terra. Como é que é isso? Uma pessoa mansa herda tudo? É isso mesmo, os mansos herdam tudo. O manso, presta atenção. Falei isso, comentei com o Wade ontem. Eu estou lendo um autor inglês, francês, ele fala assim, que o silêncio é o pai da palavra. E quem é que domina o silêncio? O manso. O silêncio é o pai da palavra. O manso tem o domínio do silêncio. O silêncio habita no manso. É isso que Deus quer de mim e de você. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Isso aqui é a fotografia de um bom humano. Como é que Deus quer que você seja como humano, humilde, que chora, que é manso, que tem fome e sede de justiça. Quem tem fome, busca. Quem tem fome, busca. Misericordioso, porque eu também preciso de misericórdia. Eu preciso que Deus tenha misericórdia de mim todo dia, porque eu preciso de Deus, eu preciso. Senhor, eu preciso do Senhor. Não é à toa que a Bíblia fala que a misericórdia se renova a cada manhã, e eu preciso. Limpo de coração. Pastor, eu não tenho coração limpo. Mas você pode orar como Davi. Senhor, cria em mim um coração puro. Você pode orar. Isso é o caminho para você ser um bom humano. Não perfeito, porque perfeito só teve um. Não vai engendrar por esse caminho que você vai pirar. Mas um bom humano, limpo de coração, pacificador, porque eu preciso do príncipe da paz. Eu preciso de paz. Eu preciso. Então nós não somos deuses, como a serpente sugeriu. Nós somos gente. Gente que acerta. Gente que erra. Eu acertei muitas vezes na minha vida, mas também errei. Quem já errou? Que levanta a mão. Seja honesto. Honesto. Toda a mão tem que levantar, porque se você não levantar, você tem o síndrome da serpente. Todo mundo levantou a mão, você vê como é que é? Olha só. Gente que acerta. Não tem nada pior que religioso, porque religioso, ele, não, glória, tá, ele está se posando, está tudo muito bem. Mentira, mentira, mentira. Gente que acerta e que erra. Jesus gosta de gente assim. Está aí o Pedro que não me deixa mentir. Uma hora está lá em cima, está lá embaixo. Jesus vai lá e traz o cara de volta. É gente, Deus gosta de gente problemática. Gente que está lutando para ficar de pé, gente que luta, gente que busca. Gente humilde que depende de Deus, sem síndrome de Deus na sua própria DNA. Gente que é gente que acerta e erra, gente que ri e chora. Gente que ri e chora. Eu já ri muito com a igreja, já chorei muito também pela igreja. Um dia está ótimo, está tudo muito bem, tudo maravilhoso, e no outro dia está caindo os pedaços. É gente. Eu desejo que você seja assim. Pastor, tem alguma coisa errada comigo? Não, você é gente. Isso mostra que você precisa de Deus. Não tem nada errado. Gente que cai, mas também se levanta, porque nós não nascemos para ficar caídos, nós nascemos para ficar de pé. Mas eu caio, eu erro, eu falho. Gente que decepciona, mas também é decepcionado. As relações humanas são assim mesmo, porque a gente vive com gente. A gente não vive com minis deusinhos que nunca erram. A gente convive com gente que erra. E Deus gosta de gente assim. Gosta tanto que Ele veio por causa de gente assim. Tanto, né? Que Ele veio por causa de mim, que sou assim. Né? Gente que é feliz, mas no outro dia não está tão feliz assim. Gente cheia de coragem. Isso aqui é um humano. Não tem síndrome de Deus aqui. Né? Tem um dia que você não tem coragem nenhuma, gente cheia de fé. Tem dia que a sua fé está assim, você está tinindo.
quase levitando, não é levita, não tem nada a ver com os levitas que cantam, não, tá? Tem quase levitando de tanta fé, assim, está quase voando, não sei o quê, e no outro dia os pés estão quase caindo, vacilando. É gente assim que Jesus gosta. É gente assim que precisa participar da ceia. Por isso que o texto diz, examinai a si mesmo. É gente que é assim. A ceia não é para quem tem síndrome de Deus. A ceia não é para quem deixou de ser humano. A ceia é para quem é gente. Gente. Tem dia que você corre muito, tem dia que você não tem força nenhuma. É essa gente que Deus ama. E eu quero encerrar aqui com uma fala que a serpente, que argumentou muito bem lá. Verso 3 diz assim, dele, do fruto, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4, a serpente diz assim, é certo que não morrereis. Tem uma versão que fala assim, certamente não morrereis. A serpente ensina você a desconfiar de Deus. Isto é mortal. A serpente joga ali a desconfiança no coração de Adão e Eva. Pode comer. Certamente você não vai morrer. O que ele falou não está tão errado, mas não é tão confiável assim. Essa relatividade é diabólica. Esse jogo de palavras da serpente é luciferiana. Nós precisamos prestar atenção se isso não está no meu DNA espiritual, nas minhas falas, no meu comportamento, no seu comportamento, no comportamento da igreja. Porque nós não estamos imunes disso. É exatamente para quem está andando com Deus, é quem corre mais risco. Que ele se aproxime e diz assim, olha, foi bem isso que ele falou. Ele falou, mas, e lança. Então é um jogo de palavras. É uma hermenêutica completamente do inferno. Essa tentativa de interpretar o que Deus disse. Deus disse não. Como assim, pastor? Ele falou não. Mas como assim? O que é não? É não. É N-A-T-O. Não. Algumas coisas ele vai dizer não. É não. Não adianta argumentar. E quando ele disser sim, é sim. Simples assim. Porque nós humanos precisamos dessa direção. Porque se a gente não aprender a ouvir, não, presta atenção, pais. Se você não aprender a falar sim para os seus filhos e disser não para os seus filhos, eles vão ser deusinhos da própria vida. Isso vai custar caro. Vai custar caro. Então a Bíblia é clara para nós isso. A Bíblia nos ensina sobre isso. E a gente está mergulhado nesse meio. A gente precisa prestar atenção. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome que vive e reina para sempre. Louvado seja o Senhor, que é bendito e eternamente bendito. Louvado seja o Senhor. Bendito é o Senhor. Magnânimo é o Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és excelso. Tu és adorável. O Senhor é o amado da nossa alma. Obrigado, Jesus, porque apesar de tudo, a despeito de tudo, desse nosso jeito estranho, o Senhor ainda insiste em falar. O Senhor ainda insiste em falar conosco. Obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui hoje, inclusive eu, Senhor, porque se eu estou aqui é porque eu também precisava ouvir. É porque eu também precisava ter mais discernimento de como penso, de como falo, de como vou agir no dia a dia. Que o Senhor nos ajude como igreja, como família, homens e mulheres, jovens, crianças, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Revele para nós o teu querer todos os dias e nos permita, Senhor,
nos permita fazermos parte dos teus planos diariamente. Tira de nós, desfaz em nós, Senhor, todas as obras que vieram de Adão para cá. Tira isso de nós, Senhor. Nós queremos ficar parecidos com o Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque somos ovelhas do teu pasto. Obrigado porque o Senhor prepara a mesa na presença dos meus inimigos. O Senhor prepara a mesa na presença do nosso inimigo, do nosso arqui-inimigo. É o Senhor que prepara a mesa. E nós vamos comer da tua comida, porque a tua comida é a perfeita. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém.